Senhores, jovens, caros amigos, formulamos efusivos votos de paz. Iremos estar juntos por várias horas e nos empenharemos para torná-las as mais agradáveis possíveis. Conforme anunciado, o nosso seminário tem por tema Saúde e Paz. Sem nenhuma vinculação com qualquer doutrina religiosa. Pessoalmente, sou espírita militante, dedicado ao labor da mediunidade. Mas este, como outros seminários, conforme sempre nos referimos ao início, não tem nenhuma vinculação com qualquer doutrina que tenha um caráter religioso. Nós nos utilizamos de um elenco de informações de várias doutrinas convergentes para a psicologia transpessoal, a fim de oferecermos subsídios para reflexão, no caso, para o encontro da saúde e a realização da paz. Gostaríamos também hoje de nos referirmos ao júbilo e à gratidão por estarem conosco dois brasileiros que residem no exterior e que têm sido para nós uma alavanca na divulgação da doutrina espírita. Refiro-me ao Dr. João Zério, confrade paulista, que hoje reside na cidade de Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos, e que é professor de uma disciplina de alta responsabilidade numa universidade do Arizona. E há cerca de 15 anos, o Dr. João Zério percorre conosco os Estados Unidos e o Canadá, traduzindo a nossa mensagem para os auditórios que nos convidam. Na primeira vez que fomos à Suíça, o Dr. João Zério também nos acompanhou. E estando ele presente, por uma dessas coincidências, entre aspas, desejamos agradecer publicamente o seu empenho, o seu sacrifício, o esforço, abandonando as atividades profissionais, e ele é requisitado para ministrar aulas fora dos Estados Unidos, no México, na França, com um excelente currículo para estar conosco, divulgando a doutrina espírita. Também está a nossa querida amiga, a senhora Edith Burkhardt, radicada na Suíça, que há vários anos traduz-nos ao alemão. A senhora Edith Burkhardt ofereceu-se espontaneamente para esse ministério. E ainda há poucos dias, ela esteve conosco em Zurique, trabalhando ativamente. Traduziu-nos na conferência pública, depois um seminário em 2 dias continuados. E nas horas intermediárias, na parte social do programa, sem qualquer cansaço, sem enfado, com um excelente bom humor, embora descendente de suíços e nascida em São Paulo, a senhora Edith Burkhardt, com todo respeito pelos paulistas, tem um temperamento baiano. Então queremos agradecer a Edith, profundamente sensibilizado, porque no ano passado ela nos traduziu em Viena, e neste ano, logo mais, no corrente mês de julho, estará traduzindo-nos em Düsseldorf e em Colônia. Aos nossos queridos amigos, que são alavancas
conosco para a divulgação do Espiritismo nos países de língua inglesa e de língua germânica, a nossa profunda gratidão. O conceito de saúde vem merecendo, através da história, reformulações continuadas. Anteriormente dizia-se que saúde é a falta de doença. Não obstante, a Organização Mundial de Saúde reconheceu que a saúde não é necessariamente a falta de qualquer enfermidade, já que o organismo físico, o sistema emocional e a vida psíquica do indivíduo encontram-se de tal forma interdependentes que a ausência absoluta de saúde seria quase que impossível, razão por que resolveu definir saúde como um estado de bem-estar. Esse estado que é resultado da harmonia psicológica, do equilíbrio fisiológico e de uma normalidade de natureza psíquica ao lado de um bom ajustamento socioeconômico. A Organização Mundial de Saúde reconhece que o nosso interrelacionamento pessoal, a nossa vivência em sociedade, são muito responsáveis pelo nosso bem, o nosso mal-estar. Uma pessoa que lute com dificuldades econômicas, que tenha conflitos na sua vivência social, pode ser considerada uma pessoa não saudável, embora não se possa considerar uma pessoa enferma. Concomitantemente, uma pessoa pode estar com uma enfermidade ainda não identificada, que se não apresentou porque não lhe trouxe sensações desagradáveis. E não obstante, estar desfrutando de um estado de saúde, o que equivaleria a dizer ausência de dor, falta de indisposição, apesar de o organismo encontrar-se ultrajado por processos degenerativos. Toda vez que lograrmos uma harmonia físico-psíquica, um bem-estar de natureza emocional, e estivermos harmonizados do ponto de vista socioeconômico, encontramos-nos em uma posição saudável. A conquista da saúde, no entanto, é um grande desafio. E todos nós, indivíduos humanos, desejamos encontrar essa saúde, encontrar esse estado de plenitude, olvidando-nos, sem embargo, que enfermar, envelhecer e morrer são fenômenos biológicos inevitáveis. Narra-se que Siddhartha Gautama, o Buda, estava meditando e depois de realizar o seu mergulho interior, um discípulo acercou-se-lhe e suplicou-lhe uma bênção. E Buda, depois de ungí-lo, teve a oportunidade de dizer-lhe: vai em paz e ser feliz. E o jovem se foi. Quando ele já dobrava a curva do caminho, acercaram-se os demais discípulos emocionados. E Buda lhes disse: logo mais ele será assaltado. A sua vida será roubada por um bandido. E os discípulos agora interrogaram-no: e por que o Senhor não o advertiu? Por que o Senhor não evitou que ele seja vítima dessa desgraça? Ao que Buda redarguiu: é o seu karma. Ele nada fez para atenuar o karma. E eu o abençoo porque ele será uma vítima. É muito melhor ser vítima do que algoz. É melhor ser assassinado do que tornar-se homicida. Nessa fatalidade da doutrina budista, nós temos dois pontos a considerar. O primeiro é que somos autores do nosso destino, com o que anui a doutrina dos espíritos, estabelecendo que a nossa vida é programada pelos nossos atos, que existe uma fatalidade,
Essa fatalidade é a perfeição. Essa fatalidade é o estado de plenitude. Mas para chegar até ela, é necessário o uso do livre-arbítrio. Podemos optar por este ou por aquele caminho, mas inevitavelmente chegaremos à meta final. Na visão budista, aquele jovem deveria resgatar a sua dívida. Na visão espírita, o bem que ele fizesse evitaria o mal que ele fez de se consumar numa tragédia. Mas porque ele não se dedicou a uma obra meritória que pudesse anular os prejuízos que havia acumulado, ele passaria então pela fatalidade de ser vítima, que em última hipótese constitui uma benção. Nessa colocação de Siddhartha Gautama, está delineada que a pior coisa que pode acontecer ao indivíduo não é a morte, porque a morte é a libertação para a vida. Mas a pior coisa que pode acontecer ao indivíduo é matar o seu ideal, comprometendo as futuras reencarnações. Daí, na busca da nossa saúde, não deveremos esperar que driblemos sempre e interminamente a morte. Na Odisseia, essa obra magna do pensamento grego, narra-se que Ulisses foi visitar uma região habitada por semideuses. E aqueles semideuses que ali estavam, vendo Ulisses, foram tomados de espanto, principalmente as sereias, que começaram a dizer: Deus meu, que homem feliz é este! Quanto nós o invejamos. E Ulisses, que era apenas homem, perguntou-lhes por quê. E elas responderam em uníssono: porque tu vais morrer, tu és mortal. E é fascinante ser mortal. Agora imagina, nós nunca morreremos. Como deve ser desagradável não morrer nunca. A vida não tem sentido, não tem meta. E ficaram invejosas de Ulisses, que por sua vez invejava-lhes a imortalidade. Mais tarde, nas histórias maravilhosas de Gulliver, essa personagem chega a um país no qual em cada 100 anos uma geração deveria viver eternamente. E Gulliver, fascinado com a perspectiva da vida biológica eterna, vai à administração da cidade e pede para visitar a enfermaria. Ele gostaria de ver aqueles imortais no corpo. E levado ao lugar em que eles se encontravam, pessoas multicentenárias, milenárias, Gulliver recuou apavorado. Estavam transformadas em monte de carne disforme, de ossos desconjuntados, com aspecto fétido, exalando odores desagradáveis, nesse aspecto de degradação humana. E então Gulliver agradeceu a Deus a bênção da mortalidade biológica. Equivale dizer que a morte física é perfeitamente natural e ela faz parte do plano de saúde. Oportunamente, Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual que me inspira, falou-me que eu deveria ter muito cuidado com o momento da morte e deveria até mesmo programar a minha desencarnação, porque tudo em nossa vida começa no pensamento. E ela me dizia: por favor, programe a sua desencarnação para que ela ocorra de uma forma feliz. E como eu era jovem e inexperiente, e a morte naquela época de alguma forma se me afigurava desagradável, eu lhe retruquei: mas minha irmã, uma morte feliz me parece tão paradoxal. Como seria a morte feliz? Morrer no momento feliz, Divaldo, na hora certa. E nós morremos na hora errada? Assim, morremos na hora errada pelo suicídio, pela nossa intemperança, pelo nosso desequilíbrio, e principalmente quando não estamos de bem conosco mesmo. Pode haver um momento mais infeliz para morrer do que depois de uma contrariedade.
depois de uma surpresa desagradável, quando a pessoa está assinalada pela revolta, pela mágoa, pela paixão, é o momento errado de morrer. O momento certo de morrer é o momento feliz, quando tudo está bem, porque a pessoa leva essas memórias, e essas memórias vão permanecer como sendo o seu pano de fundo para a própria felicidade. A partir daí, eu nunca mais deixei que nada me perturbasse por mais de 10 minutos. E nesses 10 minutos eu digo, a senhora não vai chegar agora. Afinal, dê-me 10 minutos de trégua. E daí a pouco, como eu nunca sei a hora que ela vai chegar, eu me recupero e fico feliz. Há muitos anos atrás, eu tive um problema que não dei a necessária consideração. Por volta de 1984, eu fui acometido de um distúrbio cardíaco muito grave. Fui levado à assistência coronariana, submeti-me a uma terapia demorada. Hoje encontro-me clinicamente curado, para a surpresa de vários cardiologistas que me acompanharam durante todo esse percurso. Então, em determinada oportunidade, quando ainda experimentava fortes dores de angina, Joana de Ângeles me perguntou: meu filho, você já perguntou à doença o que é que ela quer lhe dizer? Eu disse: mas a doença já me disse, minha irmã, quer acabar comigo. A senhora imagine eu perguntar à doença o que é que ela quer me dizer? Essa dor de angina é uma tragédia. E então recordei-me que certo dia, estando a conversar com Chico Xavier, quando ele atendia aos mais necessitados economicamente aos sábados, ele se voltou para mim discreto e me disse: ah, Divaldo, quero comunicar-lhe que estou casado. Eu disse: mas como, Chico? Sim, meu filho, e sou bígamo. Demorei-me de casar, mas ao casar, casei-me logo com duas. Eu disse: mas eu não sabia, Chico. Ah, sim. E também eu soube que você está recém-casado. Eu digo: olha, posso lhe garantir, até onde vai o meu pseudo-equilíbrio, que eu não me casei. Pelo menos conscientemente. Ele disse: casou, meu filho. Foi por procuração. Eu digo: já que o Chico está falando, é verdade. Mas Chico, meu filho, você veja, eu estou casado com Dona Catarata e Dona Angina. Quando uma dá folga embaixo, a outra aperta em cima. O pior é quando as duas se reúnem para me agredir. Eu digo: tenho um dó. Com uma mulher eu aguento, mas com duas não dá. Então eu soube que você se casou com Dona Angina. Deus te abençoe. Você vai ver o que é o casamento, meu filho. Foi nessa fase conjugal que Joana me falou que a doença queria me dar uma mensagem. E eu comecei a pensar: que mensagem? Ela disse: pergunte ao seu inconsciente profundo. E eu comecei a perguntar-me, primeiro, por que eu estou doente? A minha é uma família saudável. Os meus familiares sempre chegaram, em linha geral, aos 70 anos, meta que ainda falta muito para alcançar. E eles sobreviveram bem. Não tinha na nossa hereditariedade ancestral ninguém que houvesse morrido de problema cardíaco. Por que eu adoeci do coração? E certo dia, eu estava perguntando ao meu inconsciente, quando ele me liberou uma informação e fez-me recordar que exatamente 20 anos antes da crise que eu viera a ter, eu fora objeto de coisas muito desagradáveis, experimentar uma grande provação. Naquela provação, porque já era espírita consciente, eu me senti eufórico e disse-me a mim mesmo: que bom, sem nenhum masoquismo, a divindade está oferecendo uma oportunidade de eu demonstrar-me a mim mesmo que eu sou espírita. Que maravilhoso poder testemunhar, porque ser cristão espírita na atualidade é muito fácil. As pessoas aplaudem-nos, amam-nos.
elas simpatizam com a proposta espírita. O cristão primitivo era detestado. Foram mandados ao exílio em 300 anos 1 milhão de indivíduos que se tornaram mártires. Então a euforia tomou conta de mim e eu acreditei que havia superado o problema. Mas agora, 20 anos depois, ao recordar-me da razão pela qual eu estava doente, o inconsciente me disse: lembra-se do problema que você teve? Você está doente do coração porque guardou mágoa. Eu que sempre me achei uma pessoa extrovertida, que tem capacidade de liberar-se do que se convencionou chamar ressentimentos, eu disse: eu não guardei mágoa nenhuma. Pelo contrário, eu procurei todas as pessoas que eu acreditava me houveram magoado e reatei a amizade, fiz um relacionamento com um grande prazer. E o inconsciente dizia: mas você ficou magoado. Eu disse: só se fiquei magoado inconscientemente. Examine bem. E eu fui examinar. Demorei 1 ano, muita perseverança. E durante esse período eu descobri que realmente eu fiquei magoado com algumas pessoas. Porque toda vez que alguém me falava sobre o fato, eu tinha queda de pressão e ficava de mãos frias. Quando eu ia relatar o fato, eu me emocionava. Nesse emocionar eu vivia outra vez a experiência. Eu não havia, portanto, superado o ressentimento. Aí eu me dei conta que eu não tinha desejo de desforço, mas eu me sentia vítima. E se eu me sentia vítima, aquilo era injusto. Se era injusto, a pessoa havia sido cruel e eu estava magoado com elas. Era todo um mecanismo inconsciente. Comecei a trabalhar. É necessário liberar-me desse ressentimento. É necessário repetir o nome das pessoas inúmeras vezes. E tanto fiz, que oportunamente eu falei sobre o assunto sem sentir nenhuma emoção. Então eu me lembrei, as mãos estavam naturais. Eu me libertei da mágoa inconsciente, e comecei a melhorar. Realizei a tarefa do auto-perdão e do perdão. Perdoar aos outros e perdoar-me a mim mesmo. Dar-me o direito de ser criatura humana falível. Então, a primeira resposta eu tive: por que adoeci? A segunda: o que é que a doença está querendo me dizer? E então eu perguntei: senhora Angina, o que é que a senhora está querendo me dizer? E depois de meditar muito, eu concluí que ela estava querendo me dizer que eu era uma pessoa tão frágil como qualquer frágil biologicamente na Terra. Poderia ter a fortaleza interior, mas era um vaso fácil de ruptura. Quando eu me conscientizei dessa fragilidade, eu então fiz a terceira pergunta: e agora? Como devo agir para manter uma atitude saudável? E o inconsciente dizendo: amando. Não é importante que você desfrute do amor que lhe dei, mas é importante que você ame. E ame particularmente aqueles que o não compreendem. Porque se você amar a quem lhe ama, você está retribuindo em menor dose. Mas se você amar as pessoas que são difíceis no relacionamento, você estará espalhando o amor e estará credenciado a amar aqueles que o detestam, compreendendo o direito que eles têm de não gostar de você. É a etapa na qual eu me encontro, a busca da capacidade de dar aos outros o direito de não gostarem de mim, conforme eu me permito muitas vezes o direito de não gostar de alguém, trabalhando para superar a imperfeição. Daí o estado de saúde tem muito a ver com o nosso equilíbrio psíquico-emocional, que se irá refletir no corpo físico, da mesma forma que vem a somatização do psíquico para o orgânico. Muitos distúrbios de natureza orgânica irão contribuir para o nosso desequilíbrio fisiológico. Desequilíbrios de enzimas cerebrais podem levar-nos a estados patológicos,
de transtorno psicótico maníaco-depressivo. A ausência de dopamina em nosso cérebro pode levar-nos ao parkinsonismo. A carência de determinadas cerebrinas pode levar-nos ao estado de Alzheimer. Uma alta carga de enzimas específicas pode produzir o estado de exaltação da personalidade, e a carência pode produzir um estado de crepúsculo. Então é uma ação física sobre o psicológico, mas também pode levar a um distúrbio psiquiátrico, afetando o sistema nervoso central, as intercomunicações nas sinapses cerebrais, e levar-nos ao estado psicopatológico. Mas a grande solução está na busca da harmonia íntima, da paz, para ter saúde. A proposta psicológica de estabelecer parâmetros para harmonia, emoção, realidade é muito antiga. Da civilização grega, Filódoto, um dos pais da medicina, recebeu certo dia em seu consultório uma paciente que ele veio dizer que estava desenganada da medicina. Imagine se fosse hoje, que já não confiava em vários setores médicos. Imagine se fosse hoje. E ele perguntou-lhe por quê. Ela então lhe disse porque tinha uma serpente no estômago. E todos os médicos diziam que ela era uma louca, que era impossível ter uma serpente no estômago, e não lhe davam valor. Mas ela sentia a serpente, estava magra, porque tudo quanto ela comia, a serpente comia. Ficava de boca aberta no estômago. Quando o bolo alimentar chegava, a serpente devorava. Ela, para matar a serpente, então não comia nada, mas a serpente continuava vivendo. Filódoto olhou-a demoradamente e disse: mas é uma enfermidade grave. Doutor, o senhor acha que eu estou doente? Sim, com uma serpente no estômago. Mas o senhor acredita? A senhora está me dizendo, eu não tenho por que duvidar. Mas doutor, eu sinto ela mover-se. Mas não há problema. Aí está a enfermidade. Mas eu sou a solução. A senhora amanhã pela manhã venha em jejum à minha clínica. Traga-me uma bacia virgem. Ele entrou no psicológico da mulher, na superstição. E traga-me um emético, um vomitório. Nós vamos eliminar essa serpente. Ela disse: o senhor acha, doutor? E a senhora ficará boa. No dia seguinte, a senhora veio ao seu consultório, trouxe uma bacia não usada, trouxe um vomitório. Ele mandou que ela se deitasse, vedou-lhe os olhos, deu-lhe o vomitório, esperou que ele tivesse a ação, e no momento próprio colocou-lhe a bacia junto ao estômago. Ela eliminou os sucos gástricos. Estava em jejum, não tinha, portanto, muito o que trazer fora. Mas depois de alguns instantes ele disse: senhora, vou tirar-lhe a venda dos olhos. Observe, quando ela olhou na bacia, estava uma pequena serpente, que ele havia colocado naturalmente. E ela, tomada de surpresa, ficou boa. Era um tratamento psicológico para uma problemática psicológica. Ele havia realizado a primeira psicoterapia da história da medicina, oferecendo uma visão profundamente atual das nossas problemáticas de natureza comportamental, incidindo sobre a nossa realidade fisiológica. Para nós podermos entender esse mecanismo, é necessário que tenhamos uma visão de o que é a criatura humana. A criatura humana é um complexo de valores. Não é apenas o corpo que se movimenta, nem a emoção que se exterioriza, nem a mente que elabora pensamentos. A criatura humana, segundo a visão da doutrina espírita, é um ser constituído de 3 elementos. Allan Kardec, o codificador do espiritismo, teve a rara felicidade de sintetizar os 7 corpos do pensamento hinduísta, budista, taoísta, rosacrucianista,
em uma manifestação que se conjuga em 3 elementos. O primeiro deles é o ser pensante, o princípio espiritual. Esse ser pensante é eterno, criado por Deus, possuidor do germe da vida, com todas as potencialidades que a divindade atribui à criatura para o seu processo de evolução. Esse espírito, ou alma, ou psique, ou eu superior, na visão espírita, esse espírito que é o ser pensante, é portador de um elemento que se distende dele para propiciar o fator reencarnacionista. Allan Kardec, com muita argúcia, estabeleceu, por exemplo, que se examinarmos um fruto, entre a casca grosseira e a semente, há um perisperma, a polpa, a massa que envolve a semente que é defendida pela crosta. A criatura humana seria então um ser semelhante, o germe é o espírito. Esse perisperma, ele chamou perispírito, e a casca, ou a crosta, seria a matéria. Então nós somos o espírito que pensa, que dilata um campo semimaterial, por falta de outra palavra, de uma energia de fácil condensação, e que se aglutina em moléculas no momento da fecundação orgânica, plasmando o corpo que o indivíduo vai ter. Corpo esse, que será o resultado dos atos praticados pelo espírito em vida anterior, que estão armazenados nesse corpo intermediário, perispírito, que os modernos parapsicólogos chamam modelo organizador biológico, e que era conhecido dos egípcios como Ka, dos chineses como Sutra, de Descartes como a sombra da glândula pineal. O apóstolo Paulo fala do corpo espiritual, que é o perispírito. Esse perispírito é o plasmador, daí os corpos saudáveis ou degenerados, as mentes habilitadas para o desenvolvimento intelecto-moral e as atormentadas pela idiotia, pela esquizofrenia, pelo autismo e outras psicopatologias. Todos esses fenômenos são trabalhados pelo órgão intermediário, que acumulou as nossas experiências e modela o aparelho de que temos necessidade para evoluir. O corpo é o efeito desses fatores. Logo, saúde e doença tem muito a ver com a realidade do ser profundo, o ser espiritual. Daí Joana de Ângeles propõe: tudo começa no pensamento. Toda vez que lhe advier um pensamento negativo, transfira-o para um pensamento positivo. Já que ninguém pode viver sem pensar, pense bem. Ao invés de pensar as coisas perturbadoras, os fenômenos degenerativos, de pensar de maneira pessimista, pense de maneira altruísta, pense de maneira encorajadora. Não realize toxinas para envenenar-se. Mas não é apenas uma tese espírita. O Dr. Norman Cousin e a doutora Dillon, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, realizaram experiências para determinar se o bom humor é fator de saúde, se o bom pensamento é fator de saúde. E recentemente o Dr. Bernie Siegel, oncologista norte-americano, estabeleceu que quando nós pensamos, nós fazemos que o cérebro produza peptídeos, uma substância específica que se intercomunica com todas as células. E o nosso pensamento, quando é de natureza positiva, os peptídeos levam uma energia saudável a todos os organismos que constituem o indivíduo e estabelece um périplo de saúde.
quando são pensamentos degenerativos. Esses peptídeos, que são substâncias químicas, levam toxinas e nós passamos a enfermar-nos. Porque é um fenômeno psicofísico. A mente direcionada para o bem produz também neuropeptídeos, emanações psíquicas vibratórias que nos tornam alegres e joviais. Daí o apóstolo Paulo já dizia: as más conversações denigrem o caráter, as más palavras corrompem o indivíduo. Está na moda a obscenidade. Um grande número de pessoas não é capaz de pronunciar 10 palavras sem 2 obscenas. E por isso vivemos o estado de corrupção. A palavra em si não tem nada. É a carga emocional que colocamos na palavra. Quando Paulo fala das más palavras, é porque nós sabemos o seu sentido e carregamos emocionalmente, produzindo uma reação psicofísica, gerando tóxicos, morbo, que vai atacar o nosso sistema endócrino e posteriormente o sistema orgânico. Quando nós enunciamos e pensamos palavras salutares ou temos ideias edificantes, elaboremos neuropeptídeos de vibrações sutis que vão passar por todas as nossas células e mudar a sua estrutura energética, consequentemente a sua futura constituição molecular e naturalmente mudar do estado de doença para a saúde. O exemplo que eu citei do meu próprio caso. Então é necessário mudar de pensamento. Mas as pessoas invariavelmente não gostam de ser amadas, gostam de ser apiedadas. Se nós dizemos a alguém: eu gosto muito de você, eu amo, a pessoa sorri cínica e sem crédito e diz assim: duvido muito, eu não mereço o amor de ninguém. Porque são pessoas masoquistas, gostam de ser infelizes, porque na sua infelicidade ela tem o prazer de tornar infelizes aqueles que com ela convivem. Assim são os pessimistas. Eles detestam pessoas alegres, porque isso demonstra que ele não as pode contaminar. O pessimista tem prazer de criar aquele círculo de degradação emocional em volta, de ver a família desesperada, como depressivo. Ele adora ser o centro infeliz da família. E todo mundo dizer assim: coitado. Ele fica tão feliz com a desgraça, que ele conta a todo mundo: você sabe, eu sou PMD. Feliz da vida de ser psicótico, maníaco, depressivo. Eu digo: mas filho, você está na moda. Quando a pessoa me diz assim: olha, seu Nivaldo, eu sou neurótico. Eu digo: eu também, graças a Deus. Porque hoje é difícil encontrar uma pessoa que diga assim: eu sou normal. Se a pessoa disser eu sou normal, eu digo: psicose de grandeza. Então é necessário mudar essa paisagem ao nosso paciente psicológico e psiquiátrico. Atenção e respeito, mas não comiseração, porque ele está lúcido e não reage porque ele apraz. É certo que ele está sob uma pressão química dos neurônios cerebrais, mas com um pouco de esforço ele pode remover o quadro. Não é fácil preservar a saúde, fácil é adquirir a doença. Preservar a saúde é muito difícil. Há uma série de fatores para manter a saúde. Não se faz mais pessoas saudáveis como antigamente. Com o trânsito que nós temos, com as pressões psicossociais, socioeconômicas, sociocomportamentais, a gente sai daqui do seminário alegre e jovial, aí passa um chofer e dá a contramão e ainda dá uma risadinha. A gente diz assim: que um poste te espere adiante, meu amigo. Isso porque nós temos bons sentimentos. Porque quando não temos, nós puxamos o revólver e dizemos: vá com Deus e eu vou ajudar Deus a lhe levar. Então, o doutor Norman Cousin, a doutora Dylan e uma equipe de cientistas
resolveram testar se nós podemos mudar do nosso estado psicológico o estado orgânico. E começaram a criar a risoterapia, não a gargalhada terapia, risoterapia. O risoterapia é um estado de bom humor, de estar de bem com a vida. Há pessoas que andam com o sobrolho carregado, ricas, mas é para a gente não pedir nada emprestado, aquela cara horrorosa ninguém se atreve. A gente já olha e desiste. Então é necessário estar com semblante ameno, exteriorizar, vós sois luz. É necessário deixar que essa luz saia. Então a doutora Dila e os cientistas pesquisaram se seria possível reverter o câncer, reverter a AIDS, através de uma mudança de comportamento interior dos pacientes. E no hospital da Universidade de Los Angeles, a célebre Universidade da Califórnia em Los Angeles, eles levaram pacientes terminais a assistirem filmes de Charles Chaplin, de Harold Lloyd, os Três Patetas, os Irmãos Marx, e etc. E aqueles pacientes angustiados, fechados, amargados, pensando no problema, lentamente foram saindo. E as coisas absurdas dessa momice de alguns desses atores provocou-lhes riso. O riso se fez espontâneo. Logo depois passaram filmes com Madre Teresa de Calcutá, com Albert Schweitzer, com as obras de solidariedade humana. E ao terminarem a exibição, mediram-lhes a saliva. E na saliva encontraram uma substância química chamada imunoglobulina. Siga S minúsculo e maiúsculo, G minúsculo, A maiúsculo. Essa imunoglobulina é uma substância que nos defende da invasão de vírus. Nesses pacientes havia uma quantidade muito grande de imunoglobulina, de defesas orgânicas a viroses, a gripes, a fungos, a alergias. Então eles estimularam a mudança do hospital. E nas reuniões deixaram essa postura de um grupo de frente de alguém, para fazer um círculo em que todos estivessem na mesma postura confortável. E o índice de imunoglobulina SIGA cresceu de tal forma que lhes melhorou o estado de saúde. Por outro lado, pegaram jovens universitários saudáveis e levaram-nos a assistir filmes de sexo explícito, filmes de violência, especialmente porque na época celebrizara-se uma película chamada Apocalipse Now. Apocalipse agora, desgraça, destruição agora. E ao terminar a exibição, mediram a saliva dos jovens. E eles estavam com baixa densidade de imunoglobulina. Estavam susceptíveis a viroses, a febre do feno, a gripe, a essas viroses da meia estação, a infecções variadas. Criaram então a risoterapia e criaram uma ciência a que deram o nome de psiconeuroimunologia. O psiquismo atuando sobre o sistema nervoso central, simpático e parasimpático, produzindo o estado de saúde. O Dr. Siegel diz mesmo que antes se acreditava que o sistema imunológico era separado do sistema endocrinológico. Mas agora os cientistas chegaram à conclusão de que eles se intercomunicam. O psiquismo, através das glândulas de secreção endócrina e através do sistema nervoso central, é responsável pelo que passa do sistema imunológico. A nossa imunologia vem do bem-estar, quando nós adquirimos resistência para muitas enfermidades. Aí está demonstrado porque os antigos missionários que iam para os leprosários da Ásia, da África e da América do Sul, em missão evangélica, raramente se contaminavam. Schweitzer, em La Barrenée, a irmã Dulce na Bahia, Madre Teresa em Calcutá,
Pasteur lidando com os micróbios, apesar dos cuidados que tinha. E esses cuidados vieram depois que ele conseguiu constatar a vida microbiana. Não se contaminaram por causa da imunoconquista pelo equilíbrio psicológico. Eu conversava com o diretor da Faculdade de Medicina do estado da Bahia, e emocionadamente, há 3 meses atrás, ele dizia: mas é notável, doutor fulano, a psiconeuroimunologia. Ele disse: Edivaldo, você está superado. Eu disse: mas como? É a penúltima palavra da ciência, eu disse para ele, porque a ciência não tem última palavra. Ele disse: não é, é a antepenúltima, porque a penúltima palavra da ciência já é a psiconeuroendoimunologia. É o psiquismo refletindo-se do sistema nervoso central, que se reflete no sistema endocrínico, que se reflete no organismo, produzindo saúde ou proporcionando doença. Então a nossa mente é o grande dínamo gerador da vida, mas a mente é o espírito. O cérebro não produz a mente. O cérebro é um computador que decodifica a mente. A mente não é cerebral, por isso mesmo a mente não enferma. A maquinaria é que não consegue decodificar e produz distúrbios. Digamos que os ícones do computador estão desajustados, e toda vez que nós chamamos uma memória, porque ele não está funcionando bem, ele dá outra, como as antigas máquinas de datilografia. Quando os tipos cruzavam as teclas, batíamos a letra correta e ela registrava a letra equivocada. A mente, o cérebro e o efeito. Os modernos pesquisadores da mente conseguiram demonstrar que a mente está fora do corpo. Alguns deles chamam-na consciência. Nós chamamos o espírito. Os religiosos em geral chamam a alma. Que na visão de Allan Kardec, a alma é o espírito reencarnado e o espírito é a alma desencarnada. Então a psiconeuroimunologia veio oferecer-nos uma técnica terapêutica para conquistarmos primeiro a paz, para depois a saúde. Muita gente prefere ter primeiro saúde para depois ter paz, e quando tem a saúde gera conflitos, produz a guerra, perde a saúde e não logra a paz. Como é possível então, através do pensamento, adquirir a saúde? Primeiro, vivendo plenamente cada momento da sua vida. Viver plenamente cada momento da sua vida é saber valorizar o tempo. Mas o que é o tempo? Conta a história da moderna medicina que Leconte de Nuit, o pensador francês, no começo do século XX, foi assistir a algumas aulas de Henrique Bergson na Sorbonne. Henrique Bergson estava dando aula sobre o tempo filosófico. E Leconte de Nuit se fascinou tanto com as aulas do filósofo Bergson, que para entender o tempo filosófico, o tempo sem tempo, o tempo atemporal, o tempo eterno, o tempo pelo qual nós passamos, mas não o tempo que passa por nós. É muito comum dizer assim: nossa, o tempo está passando. Ele é imóvel, é imutável, é o mesmo. A chuva que agora vai cair, também caiu na Palestina oportunamente. O sol que nos aquece é o mesmo que aqueceu Jesus, em outra dimensão de constituição molecular, mas não em outro tempo, porque o tempo é o eterno agora. Bergson discorria sobre isso e fascinou a Leconte de Nuit. Para poder entender, ele resolveu estudar medicina. E ao terminar o seu curso de medicina na Universidade de Paris, estourou a Primeira Guerra Mundial. Ele foi convocado.
foi participar da guerra. E por ser um filósofo e um médico, ele começou a observar que os soldados feridos, que eram jovens, curavam-se mais rapidamente do que os soldados de maior idade, que já eram velhos. Ele estabeleceu uma conotação do tempo, a que chamou de tempo biológico. O tempo biológico, ele formulou em uma pequena proposta de frações ordinárias. O numerador é sempre o número 1, o denominador é a idade da pessoa. Uma criança de 2 anos, 1/2. O tempo para essa criança é ilimitado. Demora de chegar a hora de comer, a hora de deitar, a hora de acordar, a hora de brincar. Para um menino de 10 anos, o tempo é 1/10. Pega o tempo e divide em 10 partes. Como o Natal demorava quando eu era criança. Como demorava de chegar a data do aniversário. Como demorava o período de estabelecerem-se as férias. Meu Deus, as férias demoravam que não acabavam mais. Eu ficava louco para chegar o período de aulas. E quando chegava o período de aula, eu ficava louco para chegar o período de férias. Uma pessoa de 60 anos, como Miguel, o tempo é 1/60. Então, o tempo é mais rápido. Porque aquele tempo da criança, para o tempo biológico, no meu caso, que eu não vou dizer sobre quanto, é naturalmente uma fatia muito pequena. Então o tempo não alcança, meu Deus, eu faço uma pauta, faço tudo e sobra para amanhã. Eu não sei o que é de fazer, porque é o tempo biológico. Esse tempo biológico é o tempo terapêutico. Os velhotes temos muita inveja dos jovens, como eles são saudáveis. E eu digo em tom de brincadeira aos meus filhos, olhem, eu também já fui jovem, por incrível que pareça. E quando alguém me diz, olha, Divaldo, o seu retrato há 40 anos atrás, eu me acho tão lindo. Eu digo, meu Deus, que gracinha. Mas não boto da atualidade, porque aí é uma tragédia. É Dorian Gray. É o Dorian e o retrato de Dorian. Aí nós temos o tempo biológico. Mas aconteceu um fenômeno curioso. Ele percebeu que existe uma outra terceira denominação de tempo. O tempo fisiológico. O tempo que cada um de nós gasta para a digestão. Há pessoas que fazem digestão em cada 2 horas. E estão sempre comendo. Tem aqueles de digestão ininterrupta. Vão comendo e fazendo a digestão. E comendo e fazendo digestão. Como gansos preparados para o Natal. Há aqueles outros que já na idade têm um tempo fisiológico diferente. Os velhotes normalmente dizemos assim, eu apenas belisco, como uma ave, um falcão ou um condor. Mas é o tempo fisiológico. A ciência mediu que o nosso sangue percorre todo o sistema venoso e arterial, coração, pé, coração, cérebro, coração, a 70 metros por segundo. É o tempo fisiológico. À medida que nós envelhecemos, cai a pressão, o tempo fisiológico diminui. Cai a temperatura. As pessoas mais velhas hoje estão de mãos frias, geladas ontem. É o tempo fisiológico. A temperatura não está mantendo a mesma pulsação. Mas o mais fascinante é que Leconte de Nuit apresentou essas variações de tempo e ajudou a ciência na recuperação dos seus pacientes, aplicando terapias específicas para pessoas mais velhas, a fim de ganhar o tempo biológico perdido pelo organismo em relação aos jovens. Em uma grande peregrinação a Lourdes, Alex Carrel, o notável cientista francês, que escreveu O Homem Este Desconhecido, ele fez uma observação fundamentada no tempo biológico. Ele pega um trem que leva pacientes à gruta de Massabielle em Lourdes, onde Maria teria aparecido a Bernadette Soubirous.
E lhe chamou a atenção uma paciente tuberculosa. Ela periodicamente tinha crises de hemoptise, a febre alta, o pulso e o coração com batimentos descompensados. Ele acompanhou vários pacientes. Quando o trem parou na Gare de Lourdes, vieram padioleiros, que eram pessoas curadas, agora trabalhando por abnegação, e levaram os pacientes até a grande gruta de Massabielle, onde a religião celebra o seu culto. Ele ficou ao lado da paciente tuberculosa, que ele calculou deveria morrer entre 48 e 72 horas. O seu estado orgânico era lamentável. As ulcerações pulmonares, as colônias de bacilo de Koch, estavam nos pulmões alojadas e ela não tinha como sobreviver. Começou a missa. Ela ficou olhando a missa com o rosário na mão. No momento da elevação eucarística, ela olhou, parou de tossir. O sangue que escorria no filete parou. Ela respirou profundamente e quando terminou a missa, estava absolutamente curada. Ele examinou os pulmões. Não havia cavernas, não havia refluxo sanguíneo. A temperatura caíra para 36,5. As pulsações para menos de 80. A respiração tranquila e um sono renovador. Outros pacientes que ele havia examinado recuperaram-se. E ele aí chegou à conclusão do tempo sem tempo da eternidade. Aquele estado de êxtase, aquele desejo, chamemos a fé, aquela certeza da transformação molecular, os neuropeptídeos visitando as células, e o psiquismo geral da gruta de Massabielle, as mentes concentradas ali produzindo uma energia de natureza biopsíquica, penetraram no organismo e restauraram-no. Nem o milagre, nem sobrenatural, mudança de tempo biológico. O organismo teve uma reação biológica diferente ao tempo convencional. Ele escreveu então um livro, no qual ele retrata esse e outros episódios que se chamam Milagre de Lourdes. Aí nós vemos a dimensão do tempo, mas existe o tempo espiritual. O espírito desencarna e não tem ideia, porque o seu tempo é filosófico, é mental, é espiritual. Enquanto dura, tem um caráter eterno, não tem parâmetro, porque nós temos o tempo terrestre, que é um fuso horário, que certamente não é o mesmo tempo em Plutão, que estando muito próximo do Sol, seus movimentos de rotação são mais rápidos, o de translação é mais rápido porque o périplo é menor, e diferente de Júpiter. Então, ou melhor, eu me referia primeiro a Mercúrio, que está próximo do Sol, e Plutão, que está distante do Sol. O tempo em Mercúrio é menor, tem outra dimensão o dia, tem outra dimensão a noite. Plutão tem uma dimensão muito maior, porque o seu périplo, nessa longa viagem distante do Sol, se fará muito mais lentamente do que a nossa, que está mais próxima do astro-rei. Então, o tempo é um estado de vida psíquica. É comum os espíritos falarem que estão no inferno eterno. E Vinícius de Moraes traduziu isso com uma profundidade muito grande no poema. O amor é eterno enquanto dura. Mas os Beatles, John Lennon, transformou isso de uma forma também poética, muito grande. All you need is love. Tudo de que você precisa é de amor. Muita gente que está neurótica, que está enferma, está precisando somente de amor. São as chamadas pessoas carentes, mas que são profundamente egoístas, que querem receber amor, que não dão amor. E dizem, mas quando eu dou, eu não recebo. Mas você quer negociar amor. E sentimentos não são negociáveis. Ou são doados ou são roubados. Mas nunca negociados. Eu roubo porque o sexo da pessoa me interessa. Porque a pessoa em si me interessa.
porque eu tenho interesse, eu lhe estou roubando. Ou então eu amo e liberto a pessoa, deixo-a livre. Se ela não me ama, permito uma gíria, azar dela. Mas se eu não a amo, pobre de mim. Então a carência está na razão direta da medida do egoísmo. Jesus, o grande amor, passou na terra profundamente desamado. Quem o amou? Uma antiga meretriz, sua mãe, um jovem que permaneceram ao seu lado até o fim. Os outros desertaram e deixaram-no a sós. Ele, porém, não se queixou, porque ele é o amor não amado. Na hora que nós realizarmos este amor, desaparecerá a carícia, e nós entraremos no estado de bem-estar, de psiconeuroimunologia, e passaremos a sorrir, porque nós perceberemos que a nossa vida é resultado de dois movimentos: ação que gera reação. É uma lei da física, toda reação provém de uma ação. Logo, conclui Allan Kardec, toda reação inteligente provém de uma causa inteligente. E isso é uma das provas da existência de Deus. Quando os Espíritos definiram Deus como a inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas, Allan Kardec não se deteve em aceitar. E na questão número 8 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: que prova se tem da existência de Deus? E os Espíritos deram uma resposta tão simples e profunda, porque tudo que é simples é profundo, tudo que é complicado é incompreensível. Tendes a prova da existência de Deus em um axioma que aplicais às vossas ciências: todo efeito provém de uma causa, logo, tudo aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Se nós não fizemos as estrelas, alguém as fez. E tem uma causa inteligente que nos transcende. Daí as nossas ações vão produzir reações, que nós poderíamos chamar efeito bumerangue. Atira o bumerangue que ele vai, mas ele volta por causa da sua estrutura geométrica. Tudo aquilo que nós fazemos retorna ao ponto de origem. Os indianos chamam a este retorno de roda karma. O karma é o efeito dos nossos atos. Mas os indianos têm uma visão pessimista. Se você fez o mal, deve sofrer para pagar, queimar o karma. Como nós somos cristãos, a maioria de nós, como nós adotamos um comportamento espiritualista, na doutrina espírita, o bem que nós fazemos anula o mal que nós fizemos. Eu fiz o mal, gera um karma, mas eu faço bem, gera outro karma, porque o karma não é somente negativo, é o efeito. Se eu semeio uvas, eu terei vinho. Se eu semeio cardos, eu terei espinhos. Se eu semeio espinhos, estou a colhê-los. E semeio esperança, eu irei recolhê-las. Daí ao karma da beleza, ao karma da feiura, ao karma da solidão, o karma da popularidade, o karma da riqueza, o karma da miséria. São situações que nós engendramos espiritualmente, e que a nossa realidade perispiritual plasmou para que nos recuperemos. Razões pelas quais o bem que pudermos fazer será sempre o nosso advogado diante do mal que nós praticamos. Eis aí a ação e a reação, levando-nos no Evangelho de Jesus a fazer todo o bem que nos seja possível, a realizar toda a obra meritória que esteja ao alcance, porém seu interesse de receber. Como diz o Talmud, plante uma árvore, faça um poema à mulher amada, tenha filhos. E para um muçulmano, no Corão, esses 3 fatores são essenciais, que estimularam muito o machismo, porque, com todo o respeito que nos merece, Maomé, da tradição islâmica, era profundamente machista. Mas quem de nós
ainda não realizou esses 3 objetivos, comece a fazê-lo. A mulher que faça um poema ao homem amado, não é necessário que ela faça um poema alexandrino. Ela pode fazer: eu ia por uma estrada e desviei pelo caminho, como eu te procurava, pisei no espinho. Aí está o poema de alta qualidade. Faz-me recordar como os poetas são maravilhosos. 2 poetas se amavam. Um se chamava Eduardo e a outra Alice. Então, Eduardo, entusiasmado diante de um campo verde, ele disse: Alice prende meu coração. E ela respondeu: Eduardo Prado que eu vivo. Já imaginaram como era bonito o amor antigamente? Agora a pessoa para, fica e vai embora. Na saída pergunta como é o nome. Ah, deixa para lá. Isso não é amor, isso é tropeço. Um tropeçou no outro e ambos ficaram quebrados. Daí é necessário que nós entronizemos o amor, para que as nossas sejam as ações de beneficência, e nós aprendemos a conjugar perfeitamente o verbo agir e o verbo reagir. Deixemos de reagir. Qualquer coisa, de imediato nós reagimos, quando poderíamos agir. Se alguém pisa na pata do animal, ele escolceia ou morde. Mas quando a gente pisa no pé da criatura humana, a pessoa dá uma cotovelada e ainda grita: você é cego, miserável. Reagiu. Está no período do instinto no animal. E um amigo me disse: Adivaldo, isso é coisa de sua cabeça. A pessoa pisa no meu pé, como é que eu vou agir? Porque eu reajo logo. Eu digo: meu filho, você sabe falar? Sei. Então haja. Como? Bata no ombro da pessoa e diga assim: você está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? Aí a pessoa diz: estou. Pois tire a sua pata de elefante de cima do meu pé. Você agiu. Ele gostou mais da parte final, a pata de elefante. Então, meus amigos, a paz deve ser a nossa primeira meta, a grande conquista que nós iremos lograr através de um estado de plenificação. Joana de Ângeles chama plenitude. Essa satisfação de viver. Se por acaso está doente, não é doente. Porque quando se é doente, não se cura. Mas quando se está doente, se liberta da doença. Quando eu tenho, posso deixar de ter. Quando eu sou, não tenho como libertar-me de mim mesmo. Então é necessário que nós aprendamos a ser mais e melhor, em estado de paz, ao invés de ter mais para nos atormentarmos com coisas que de maneira nenhuma dignificam a nossa paz. Daí a ação e a reação são paradigmas da nossa viagem para a paz que nos vai dar a saúde. Faremos uma pausa de 15 minutos suíços. Voltaremos exatamente às horas.